Olá, boa noite. Vamos pegando a nossa água para a magnetização, para a fluidificação, aguardando com fé receber as bênçãos das quais estamos necessitados na noite de hoje. Vamos nos organizando, elevando nosso pensamento. Se tem aquele irmão que está distante, que está enfermo, você pode separar uma garrafinha de água ou um copo com água para ele. Que o remédio espiritual, quando estamos com fé, quando elevamos o nosso pensamento, o remédio espiritual é colocado na água. Nós podemos perceber isso ao final do Evangelho. São 19 horas. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e aos benfeitores amigos que nesse momento já se encontram com cada um de nós, porque sabem que esse horário já nos comprometemos com o plano espiritual para as bênçãos que nós necessitamos. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, neste momento, reconhecendo a nossa pequenez, queremos rogar que derrame as bênçãos que cada um de nós necessita, Mestre. Te rogamos que visite cada lar, iluminando cada canto, retirando daí, Mestre, com a tua força, a tua luz e o teu poder, tudo aquilo que possa prejudicar esse lar, prejudicar cada irmão que aí reside. Abençoa todos e que possamos, ao final desses momentos contigo, Mestre Jesus, tomar as nossas águas com fé e recebermos as bênçãos para aquelas nossas dores, as nossas aflições, seja do corpo, seja da alma. Por isso te convidamos, Mestre Jesus, com todo o amor do nosso coração, fique conosco mais uma vez. Muito obrigada, que assim seja. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 2, para quem gosta de nos acompanhar. Capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens de 5 a 8, que nos fala sobre o ponto de vista e nos diz assim: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam a vida terrestre. O que significa isso? Que quando nós tomamos conhecimento de que a vida continua, nós vamos, iniciando pela nossa reforma íntima, dar o melhor de nós, fazer o bem. É claro que ainda somos pequenos e erramos, falhamos às vezes, sim, mas sempre a nossa intenção vai ser fazer o melhor, porque nós sabemos que a vida vai continuar, que o corpo vai perecer, mas nós vamos chegar no plano espiritual. E o que nós esperamos que nos aguarde lá, quando lá nós chegarmos? O que nós vamos esperar se nós aqui vivermos transgredindo as leis de Deus? E é por isso que muda. Diz que essa fé na vida futura tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, porque muda, realmente muda totalmente o nosso ponto de vista
da vida terrestre. Nós mudamos. E aí diz assim: para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante. Não é mais a ponta do nada, mas a da libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz, sabendo que está num lugar temporário e não definitivo. Recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe abranda a amargura. Porque nós sabemos que tudo passa, que vai passar. Estamos aqui para resgatar aquelas nossas falhas das encarnações passadas, muitas vezes, outras vezes nós as procuramos aqui mesmo. Nós produzimos os nossos dissabores e aí nós temos que acertar as pontas, as arestas. E aí nos diz o Evangelho, pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem refere todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre. Incerto do futuro, dá tudo ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele é como uma criança que não vê nada além dos seus brinquedos, e para obtê-los não há nada que não faça. A perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são igualmente tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, dando-se assim voluntariamente uma verdadeira tortura de todos os instantes. Tomando seu ponto de vista da vida terrestre, no centro da qual está colocado, tudo toma ao seu redor proporções vastas. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade onde tudo parece grande. Os homens do cume da escala, como os monumentos, mas que se transporte para sobre uma montanha, homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Então, essa analogia é bem tranquila de nós compreendermos. Quando nós nos transportamos para a vida futura, quando nós sabemos que a vida não acaba aqui, nós vamos valorizar mais a parte espiritual do que a parte material. Não significa que nós vamos deixar abandonados os bens terrenos, não, os bens materiais, não é isso que Jesus quer de nós. Porque nós, desde que nós encarnamos, nós precisamos ir atrás, trabalhar, adquirir para a nossa sobrevivência, para melhor ficarmos. Não é isso. É só que não podemos dar mais importância aos bens materiais do que aos bens espirituais, que são aqueles valores morais que vão nos elevar espiritualmente. E assim ocorre com aquele que encara a vida terrestre sob o ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Ele se apercebe então que grandes e pequenos estão confundidos como as formigas sobre um torrão de terra, que proletários e potentados são do mesmo talhe. E lamenta esses homens efêmeros que se dão tanta inquietação para conquistar um lugar que os eleve tão pouco e que devem manter por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura.
porque não vai adiantar eu chegar lá dizendo que sou isso, aquilo, que fui isso, aquilo aqui, ocupava grandes, altos cargos, isso não vai me ajudar no plano espiritual. Se todo mundo pensasse desse modo, se dirá, ninguém se ocupando mais com as coisas da terra, tudo nela periclitaria. Não. O homem procura instintivamente seu bem-estar. E mesmo com a certeza de não estar senão por pouco tempo num lugar, ainda quer aí estar melhor, ou o menos mal possível. Não há ninguém que, achando um espinho sob sua mão, não o tire para não ser picado. Ora, a procura de bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, possuído que está do instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Então, Deus não condena que a gente trabalhe e adquira. Não é isso. Nós não podemos confundir. Ele trabalha, pois, por necessidade, por gosto e por dever, e nisso cumpre os desígnios da providência que o colocou sobre a terra para esse fim. Somente aquele que considera o futuro não atribui ao presente senão uma importância relativa e se consola facilmente com seus fracassos, pensando na destinação que o espera. Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas o abuso desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. É contra esse abuso que estão premunidos aqueles que se aplicam essas palavras de Jesus. Meu reino não é desse mundo. E aí nos diz aqui no roteiro sistematizado, por que é importante termos uma ideia clara e precisa a respeito da vida futura? Porque é do conceito que dela fazemos que dependerá a nossa compreensão e aceitação resignada das vicissitudes e tribulações da vida terrena. O ponto de vista sob o qual encaramos a vida terrena depende da ideia clara e precisa que temos sobre a vida futura. Mas o que ocorre com as pessoas que concentram todos os seus esforços e pensamentos na vida terrena? E esses fazem de tudo para conseguir os únicos bens que lhes parecem reais, ou seja, os bens materiais, e se sentem diminuídas, sofrendo verdadeiras torturas quando se veem privadas dos valores e bens terrenos de que eram detentoras. Mas quando damos mostra de nosso apego aos bens e valores terrenos, quando nos atormentamos facilmente diante dos incidentes da nossa vida presente, tais como uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que sejamos vítima, o orgulho ou a vaidade feridos por uma circunstância qualquer. Mas por que ocorrem tais situações? Ocorrem porque os homens interpretam a vida futura sob o ponto de vista da sua vida corpórea. Dessa forma, o mal que os aflige e o bem que atinge os outros tomam vastas proporções. E é isso que torna os homens infelizes. Mas o que sucede ao homem que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura? Agora nós vamos ver a diferença. Ele percebe que os homens e as coisas são bem pequenos diante da imensidade e os lugares e posses materiais conquistados são efêmeros, ou seja, são passageiros, e pouco os elevarão espiritualmente. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos sobre um montículo de terra. Mas segue-se daí então que o homem deve suportar seus sofrimentos acomodado, porque acredita na vida futura? Não, não é bem assim, pois a sua felicidade decorre do esforço que fizer hoje por melhorar o que estiver ao seu alcance,
e para aceitar com resignação o que não depende de si. Ou seja, não é porque eu estou sofrendo alguma coisa que eu não vou me defender. Não é isso. Só que Deus não quer que nós nos abaixemos, nós precisamos nos elevar. De que forma? Nós precisamos muitas vezes utilizar a justiça terrena para comprovar alguma coisa, né? Principalmente sobre bens. Muitas vezes precisamos da justiça, sim. Não, Deus não quer que nós trabalhamos e adquiramos e depois perdemos. Não é isso. Nós não podemos confundir. Nós só não podemos cometer injustiça para termos isso conosco. Fazer o certo, que a nossa consciência mandar. Porque a lei divina, a lei de Deus está na nossa consciência. E a crença na vida futura faz com que as pessoas se desinteressem pela vida material? Não, também não. Os que creem na vida futura sabem que foram colocados na Terra pela providência divina e que devem, portanto, trabalhar para melhorar todas as coisas. À medida que a compreensão sobre a vida futura aumenta, de que modo as pessoas passam a encarar os bens terrenos? Eles passam a encarar os bens terrenos como elementos que servem para contribuir ou facilitar o seu progresso moral, embora não de modo essencial, mas passam a compreender que podem usufruí-los, sem, no entanto, deter a sua posse e, por isso mesmo, não lhes dão tanta importância, procurando não se apegar a eles. E é essa a diferença que Deus quer que a gente faça. Não dar aos bens terrenos maior importância do que eles têm, porque nós vamos partir e os nossos bens ficarão. Muitas vezes, herdeiros colocam grandes fortunas fora. Aí está a prova de que nada resolve ficarmos nos matando por alguma coisa que nós não vamos usufruir do outro lado. Nós vamos usufruir, sim, de todas aquelas atitudes benéficas que nós fizemos, todo o bem que nós fizermos. Isso nós vamos usufruir lá do outro lado. Tudo isso vai ser levado em conta. Aquele simples abraço, claro que agora estamos na pandemia, não podemos abraçar, mas podemos mandar uma mensagem. Podemos perguntar como é que você está hoje. Podemos dar uma palavra de conforto, de alento para aquele irmão que muitas vezes não está suportando esse isolamento social. Todas essas atitudes estará sendo contabilizada no plano espiritual pelos benfeitores, os trabalhadores de Jesus. Isso podemos ter certeza. E aí nos diz assim: o Espiritismo expande o pensamento e lhe abre novos horizontes, em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra sobre a vida terrestre, que faz do instante que passa sobre a Terra o único e frágil centro do futuro eterno. Ele mostra que essa vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser. Olha a importância, a solidariedade que liga todas as existências, ou seja, a nossa vida é uma só, mas nós temos várias existências. Nós reencarnamos, nós falhamos em algum ponto nessa caminhada aqui, nós vamos para o plano espiritual, estudamos, nos melhoramos um pouco, pedimos uma nova oportunidade para reencarnar. E aí viemos aqui resgatar alguns erros, passamos por algumas provas, algumas expiações, a fim de que possamos nos melhorar. Assim como sempre fazemos a comparação do aluno que foi mal nos exames e aí ele vai repetir o ano. Assim nós também, porque nosso Pai é misericordioso, é bondoso, é justo, e ele deixa que a gente volte para refazer aquilo que nós não fizemos bem feito, conforme as suas leis. E aí
fala assim, que nos mostra então a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser, de todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá assim uma base e uma razão de ser à fraternidade universal. Enquanto que a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável. Se se considerar apenas uma parte, é esse conjunto que dá ao mesmo tempo do Cristo os homens que não teriam compreendido e por isso ele reservou o conhecimento para outros tempos. Então quer dizer que se Cristo tivesse colocado isso naquela época, a maioria das pessoas não teriam essa compreensão. Nós agora, graças a Deus, já temos. E aí é bem importante, meus irmãos, que eu vou ler agora de uma rainha da França. Olha o que ela nos diz. Ela foi uma realeza terrestre. E aí ela diz assim: quem melhor do que eu poderá compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo se eu não o compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação! Quando, em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei porque não eram de um sangue nobre. Olha só, uma rainha falando. Daí chega no plano espiritual, né, meus irmãos? Não adianta. Não existe cargo lá, não existe realeza, não existe nobreza, sangue azul não existe. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Como já tínhamos comentado, né? Vai para a contabilidade divina só aquelas atitudes boas, mas o que éramos aqui não importa se éramos operário ou empresário, presidente, não importa. Importa é o bem que cada um de nós fizer. Isso sim vai para a contabilidade. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, o caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres como se os devessem guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusão. Eles se apercebem logo de que não agarraram senão uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a ela lhes dar acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces, com vossas orações, porque a prece aproxima o homem de Deus, do Altíssimo, e é o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais.
uma rainha da França, Le Havre, 1863. Se pararmos e analisarmos, veremos quantos irmãos ainda estão na ignorância, achando, fazendo cara de desdém quando vem um irmão mais humilde, um morador de rua. Não somos, meus irmãos, melhores do que ninguém. Ao chegar lá, seremos só o nosso espírito. A roupinha não vai resolver nada, o cargo não vai resolver nada. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vamos sempre tentar nos melhorar, fazer a reforma íntima. Está bem? Encerramos aqui o nosso Evangelho no Lar, sempre lembrando, ainda estamos no Setembro Amarelo, tem o Centro de Valorização da Vida. Se você vir que alguém não está bem, está com pensamentos suicidas, está com depressão, cuidado, respeite, dê amor, dê carinho, indique um profissional da saúde, mas também a parte espiritual é muito importante. Ore por essa pessoa. E o Centro de Valorização da Vida, o 188, a ligação é grátis. Nós também damos atendimento fraterno pelo Messenger. Tudo que se fala fica entre nós. O mais absoluto sigilo. Você não está só. Ninguém está só. Vamos pensar nisso. E nesse momento, vamos novamente elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, a esse Pai justo e bondoso, misericordioso, que nos criou, ao seu Filho amado Jesus e à sua Mãe Santíssima, que possamos receber essas bênçãos, esses fluidos benéficos e salutares, que sejam nesse momento derramados sobre cada um, sobre cada lar que nos recebe. Não importa o momento que esteja assistindo, mas que as bênçãos sejam derramadas e que as dores do corpo e da alma, quando bebermos com fé a nossa água magnetizada, possamos sentir a melhora, possamos sentir esse remédio espiritual agindo em nosso corpo de matéria, em nosso espírito. Vamos sempre orar e confiar, não sejamos imediatistas. Tudo, meus irmãos, é no tempo do nosso Pai, é no tempo de Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, e não no nosso tempo. Não nos desesperemos, a ajuda virá. Obrigada, Jesus. Obrigada, benfeitores amigos que se fizeram presente conosco. E mais essa noite. Que assim seja. Um grande beijo a todos e até domingo que vem, se Deus permitir.